Olá pessoal, hoje vamos então seguir com as aulas da UBR e vamos falar sobre Arduino. Essa aula vai ser gravada pelo aluno Bruno Zara, Mariana Elias e o William, que sou eu. Bruno Zara vai ser responsável pela parte mais física, com realmente o Arduino em mãos, e a Mariana vai ser responsável por mostrar na simulação, que é muito importante a gente testar no computador antes de realmente colocar em placa, para não ficar com componente, por exemplo. Tudo isso está sendo orientado pelo professor Dr. Diego Renan Bruno aqui da Unesp, com o nosso projeto de gravar as aulas para o BR. Primeira parte, o que é o Arduino então? Em termos técnicos, seria uma plataforma de prototipagem eletrônica que permite criar projetos com eletrônica e programação. Mas em termos mais práticos, o Arduino então seria essa placa que vocês conseguem ver na imagem, que na verdade vai ser o cérebro do robô, através do Arduino que ele vai processar tanto as informações que ele tem do ambiente, quanto também vai ser o responsável por realizar ações sobre as informações que ele recebeu. Então, por exemplo, no robô seguidor de linha, ele vai receber a informação do sensor da linha, se o robô está na linha ou não, e a partir disso vai decidir se vai continuar andando reto, ou se vai ter que ajustar a curvadura do robô para seguir na linha. Então, esse é um exemplo de que o Arduino faz. Ele é o responsável por ser esse cérebro mesmo do robô. Vou falar um pouco dos componentes dos Arduinos, né? Vou falar um pouco por cima. Primeiro aqui à esquerda a gente vai ter as portas de alimentação. A gente tem uma porta USB. Essa porta USB, além de servir como porta de alimentação, ela é responsável por a gente colocar o nosso código dentro da placa. E também a gente tem uma entrada que é somente uma fonte de alimentação mesmo. A gente vai ter pinos digitais em cima, como a gente consegue ver na imagem. Esses pinos digitais, eles têm principalmente uma função, que é captar informações e também realizar ações. Então, são essas duas principais funções dos pinos. No geral, os pinos digitais, eles funcionam apenas a partir de dois estados, que seria ligado ou desligado. Um exemplo de dois estados são uma lâmpada, por exemplo, no caso um LED, que ou ele está aceso ou ele está apagado, não tem meio termo. Então, os pinos digitais vão ser mais usados para esse tipo de coisa, que é para ler esse tipo de informação. Em contrapartida, embaixo a gente vai ter os pinos analógicos, que eles vão realmente ser usados para ler valores constantes. Por exemplo, o quão de luz a gente tem no ambiente, qual a temperatura que está, e esse tipo de coisa. No caso do BR, com o sensor de proximidade, o quão distante está, por exemplo. Além disso, também a gente vai ter o microcontrolador, que seria realmente o cérebro do Arduino, que é quem vai processar as informações que ele recebe dos pinos e também realizar as ações. Então, apenas aqui um resumo do que eu realmente tinha comentado. Com os pinos digitais, a gente vai reconhecer dois estados 0 ou 1, como por exemplo um botão que está pressionado ou não pressionado, ou um LED que está desligado ou ligado. E os pinos analógicos, que usualmente são representados começando com a letra A, de analógico e do inglês, eles vão reconhecer valores completos, não apenas esses dois estados dos pinos digitais. Então, por exemplo, um sensor de luminosidade, através do pino analógico a gente consegue ter informação quanto de luz a gente tem, por exemplo, ou um sensor de proximidade, que seria o quão perto está, e através dessa informação a gente pode realizar ações. Um exemplo, por exemplo, lendo no sensor de iluminação, a gente consegue perceber se está escuro ou claro, e através dessa informação a gente consegue decidir se vai ligar ou desligar um LED, por exemplo. Aí, conforme eu comentei, o microcontrolador, que seria o cérebro do Arduino, e a porta USB e a fonte responsável pela alimentação. Quais são as vantagens? Por que a gente vai usar o Arduino na UBR, né, nas nossas aulas? Principalmente pela facilidade de programação dele, comparado às outras placas que podem ser usadas. Ele tem bastante compatibilidade com as ferramentas da UBR, que seriam os sensores, por exemplo. Ele é barato e fácil de encontrar, então, porque ele é justamente pensado nisso, né, em educação mesmo, em projetos pequenos. E também é muito fácil de encontrar conteúdo online. Caso você tenha alguma dúvida e seja perdido, você consegue facilmente se guiar, porque ele tem um grande número de pessoas que trabalham e sabem mexer no Arduino. E por último, ele também é muito rápido de montar e testar se for comparar com outras placas. Bom, vamos começar falando sobre o Arduino, que ele é o cérebro central, a parte central do nosso projeto. Ele pode vir em várias variações,
como esse é o Uno que a gente vai usar, pode ter um Mega e pode ter outras versões levemente diferentes. Por exemplo, você pode ver a diferença do chip. É mais diferença de fabricante ou de coisa, mas a maneira como você usa ele é igual. Vamos falar um pouco sobre o Uno, que é o nosso foco central. Ele possui as portas de alimentação, que são uma de 3 volts, para algumas placas que precisam de 3 volts, 5 volts, duas GND, uma VIN para você poder alimentação externa, para ligar ele, e também tem a opção, uma porta de reset, que, por exemplo, se você estiver controlando ele através de outro Arduino, talvez, você pode enviar só um sinal de positivo aqui para ele resetar, desligar e ligar de novo o Arduino. Ele pode receber alimentação também por conector DC ou pelo USB que vem nele. Essas placas são os terminais digitais. O 1 e o 0 são TXRX, que é o porta serial, que essa comunicação é a mesma que usa no USB. Ou seja, se você usar essas portas, independente do que for, na hora que você for upar o programa para eles, você vai ter que desligar elas, senão vai dar algum erro. As portas de 2 a 13 são portas digitais que você pode usar normalmente, por exemplo, para acender um LED, ligar um motor, mandar um sinal, receber um sinal, entre outros. Essas são as portas analógicas. Elas servem para receber o sinal de algum sensor que, por exemplo, não recebe sinal inteiro. Por exemplo, meio. Você não pode receber meio nas digitais, você pode receber nas analógicas. E é isso, o básico. Em uma aula futura eu vou demonstrar como usa ele, como conecta. E fui. No geral, essa aula vai ser bem simples, porque a gente vai ter aulas complementando o conteúdo. Então, essa aula foi mais para mostrar realmente o que é o Arduino. E nas próximas aulas, a gente vai falar sobre sensores, que é como fazer o robô perceber o seu ambiente, atuadores, que é como fazer o robô agir através das coisas que ele percebeu, e também exemplos de robôs para cada modalidade do OBR.